Filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e duro de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fonte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e as ouve-as com os teus ouvidos. Pois vai aos cativos, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quem é este que cura os enfermos sem cobrar consulta? Quem é este homem importante que a todos escuta? Quem é este que alivia o fardo dos velhos cansados? Quem é este que quer as crianças sempre do seu lado? Quem é este que de madrugada socorre os aflitos? Lá nos hospitais e nas prisões ele atende aos seus gritos, que consola os que estão nos asilos e nos leprosários. Quem é este que liberta um drogado e não cobra honorários? Que está por aqui, operando milagres tão grandes como eu nunca vi. Ele tem a espada de fogo que transforma as trevas em luz. O homem das mãos perfuradas se chama Jesus. Quem é este que, apesar de ter toda a honra e a glória, visitou minha casa e mudou toda a minha história? Quem é este que salva e perdoa os arrependidos, cicatriza as feridas da alma e levanta os caídos? Quem é este que é homem e é Deus, que é Deus e é homem, que resolve os problemas quando eles quase nos consomem? Quem é este que enriquece os pobres e ensina aos doutores, que por ter triunfado da morte é o Senhor dos senhores? O homem das mãos perfuradas que está por aqui, operando milagres tão grandes como eu nunca vi. Ele tem a espada de fogo que transforma as trevas em luz. O homem das mãos perfuradas se chama Jesus. Ele tem a espada de fogo que transforma as trevas em luz. O homem das mãos perfuradas se chama Jesus.
este que cura os doentes? Quem é este que liberta os oprimidos, purifica os leprosos, abre os olhos dos cegos? Quem é este? Este que dá esperança aos desesperançados, este que dá consolo aos angustiados. Quem é este? Este não poderia ser outro senão o próprio Filho do Homem, como nos diz as Sagradas Escrituras. Este que purifica os leprosos, abre os olhos aos cegos, coloca para andar novamente os paralíticos. Este que vai de aldeia em aldeia, libertando os oprimidos, devolvendo esperança e então realizando grandes prodígios e maravilhas. Agora, quando falamos grandes prodígios e maravilhas, não estamos considerando apenas a cura dos doentes, cegos, surdos, paralíticos e leprosos, mas não existe maravilha, milagre maior do que pegar aquela velha Madalena, mulher tão sofrida, e então devolvê-la à dignidade. Pegar aquele homem Zaqueu, angustiado, coração pesaroso, por viver uma vida tão desvairada, tão corrupta, e então fazê-lo uma nova criatura, um homem santificado, um homem que agora passaria a viver segundo os estatutos, os princípios sagrados de Deus. Quem é este que poderia fazer aquilo que muitas vezes a clínica de recuperação não pode fazer? Fazer aquilo que muitas e muitas vezes os alcoólicos anônimos não podem fazer? Fazer aquilo que às vezes a própria medicina, médicos, tratamentos, remédios não podem fazer? Quem é este? Este que realiza todas estas proezas, estas maravilhas, não é outro senão o próprio Filho do Homem, que, na verdade, é Jesus Cristo. Sempre foi o Filho do Homem, atuando, trabalhando em todos os tempos, em todas as eras, mesmo no tempo da lei, no tempo da sombra, porque o Velho Testamento era apenas a sombra dos bens futuros, e mesmo no tempo da sombra, da lei, do tipo, era o Filho do Homem atuando. Filho do Homem é o próprio Cristo. Cristo é a unção, é o Espírito Santo na pessoa de um homem. E aí nós temos o próprio Jesus sendo chamado de Filho do Homem, porque a Bíblia nos diz em Atos 10:36 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude. E quando Deus o ungiu com o Espírito Santo e virtude, ele se tornou o Cristo, ele se tornou o próprio Filho do Homem. A propósito, o próprio apóstolo São Pedro disse isso: tu és o Cristo, Mateus 16, verso 13, Filho do Deus vivo. Também Pedro disse isso em Atos capítulo 2, verso 36, quando ele disse que este mesmo Jesus que vós o crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, quem é este que realiza tantas proezas, tantos milagres? Quem é este que dá esperança àquele que está vivendo uma vida completamente desfacelada, uma vida em profundas angústias? Quem é este que dá
consolo àquele que está desconsolado. Quem é este que, na verdade, liberta aqueles que estão terrivelmente oprimidos, a ponto de que a família, a igreja, a sociedade, as instituições que tentam ajudar na recuperação, que tentam reintegrar aquela pessoa ao convívio da sociedade, chegam ao ponto de dizer: este é um caso perdido, não tem mais jeito. E então perguntamos: mas quem é este que liberta este oprimido que todos já desistiram? Quem é este que cura aquele enfermo que já foi desenganado? Quem é este que abre portas e fecha portas? Quem é este que faz a ferida e que também a liga, a cura? Quem é este que faz viver e que faz morrer? Então respondemos: este é o Filho do Homem, como nos diz a Bíblia em Ezequiel capítulo 3, verso 4. E disse-me, Deus falando a Ezequiel, e disse-me, quem foi que disse a Ezequiel? Claro que foi o próprio Deus, porque Deus sempre conversou com os seus profetas. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e dize-lhes as minhas palavras. Deus chamando Ezequiel de filho do homem, e falando para Ezequiel pregar para Israel, orientar, advertir, aconselhar, apregoar em Israel o arrependimento, a mensagem que os fizesse voltar novamente à fé pura cristalina naquele Deus que os tirou uma vez do Egito. Foi o Filho do Homem que falou a Ezequiel, chamando de Filho do Homem. Então agora nós temos o próprio Ezequiel pregando a palavra de Deus para Israel, mas já com uma resposta de Deus. Ele disse, dize-lhe as minhas palavras. Porém Deus disse, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Olha o que Deus disse. A casa de Israel, Ezequiel, te rejeitará como sendo um representante meu. A casa de Israel rejeitará o meu enviado. A casa de Israel rejeitará o Filho do Homem na pessoa do vaso, do profeta. Por quê? Porque não querem me dar ouvido. E Jesus disse em João 13, verso 20, que aquele que recebe o que eu enviar, a mim me recebe. Mas aquele que rejeita também, meu amigo ouvinte, aquele que rejeita o que Deus enviou, obviamente está rejeitando o próprio Deus. E agora sim nós temos um enviado de Deus a Israel, Ezequiel capítulo 3, verso 4 até o verso 11. Mas um enviado que já sabia que não seria escutado, já sabia que Israel não daria ouvido à sua mensagem, já sabia que eles não se converteriam, estavam tão mundanizados e tão envolvidos com o mundo, que ele simplesmente foi pregar o evangelho para eles, para que no dia do julgamento eles estivessem inexcusáveis diante de Deus. E esta mensagem de Ezequiel serviu sim para julgamento de Israel, tal como a mensagem de Noé serviu de julgamento para aquela nação antediluviana. 120 anos Noé pregando em Israel, pregando para aquela nação que viveu antes do dilúvio. E para nossa surpresa, apenas 8 pessoas se salvaram. E a Bíblia, para o nosso espanto, diz, e como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nós encontramos uma grande minoria recebendo a mensagem de Noé,
nós encontramos uma grande multidão recebendo a mensagem de Moisés, porém cruzando a linha de chegada apenas uma grande minoria também. Nós encontramos uma grande minoria recebendo a mensagem de Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele foi terrivelmente rejeitado pelos religiosos. E nós encontramos no livro de Ezequiel, no capítulo 3 também, a Bíblia mostrando um profeta que foi enviado por Deus. E a Bíblia diz que ele estaria falando as palavras de Deus, a ponto de que ele fosse chamado de Filho do Homem, porque na verdade as palavras não eram dele, o ministério não era dele, não era ele falando, mas era o próprio Deus falando através dele. E nós encontramos que Deus mesmo disse: porém, tu não serás ouvido, tu não serás aceito, Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos. Isso é o retrato da nação que vivemos hoje. Isso é o retrato perfeito da era a qual nós estamos vivendo. Uma era também que Deus poderia dizer aos seus atalaias para encorajamento: vai, anuncia as minhas palavras, mas já vai sabendo que Israel, que esta era de Laodiceia, que esta geração moderna, acostumada com um evangelho tão açucarado, tão light, um evangelho apenas de bem-estar, prosperidade, apenas de autoajuda e psicologias, um evangelho tão adocilicado. Vai, anuncia a eles a minha palavra, mas já vai sabendo que eles estão habituados com um evangelho que na verdade não é do reino do céu, mas é do reino das emoções, do reino da terra, do reino do dinheiro, do reino do bem-estar. Vai e anuncia a eles o meu evangelho, a minha palavra, mas vá sabendo que Israel não te quererá dar ouvidos, porque não querem me dar ouvidos. Eles não quererão arrepender-se, eles não irão dar meia volta e então voltar ao início, ao princípio, ao ponto de origem, à base da fé primitiva. Eles não quererão seguir a liderança de um profeta que é liderado não por um concílio ecumênico, não por um concílio de ministros, não por uma denominação, não por uma ideia política. Não, um profeta que será liderado por Deus. Eles não quererão dar ouvidos. E a Bíblia vai e diz assim, sabe por quê? Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Assim se tornou a nossa era. É pregado e anunciado a mensagem do arrependimento, a mensagem do reino, a mensagem da Bíblia, mas vamos chegando à conclusão dia após dia que o evangelho está sendo tão banalizado, o evangelho está sendo tão mal representado, tão escandalizado, que o povo tem se tornado obstinado, duro de coração, e então não querem ouvir a mensagem do Ezequiel, não querem ouvir a mensagem do Moisés, a mensagem do Noé, a mensagem do João Batista, a mensagem do Isaías, a mensagem do Jeremias, do dia. Não querem ouvir a mensagem profética para a hora. Não querem ouvir Malaquias 4, a mensagem de Elias que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Não querem ouvir a voz do sétimo anjo, o sétimo mensageiro enviado à sétima era da igreja, a era de Laodiceia. Apocalipse 3, verso 18. Era morna, era que é vomitada da boca de Deus, era que se diz rica, mas é pobre de Deus, se diz pura, porém está manchada, se diz bem ataviada, mas a Bíblia diz está nua, se diz agraciada, mas a Bíblia diz que ela é miserável, ela é pobre, cega, miserável e não sabe. Se diz ver muito, porém a Bíblia diz que ela precisa do colírio de Deus, a visão de Deus para clarear, para dar-lhes entendimento espiritual. Este é o dia que nós estamos vivendo. Podemos dizer dias de Ezequiel,
Sim, dias de Ezequiel, dias de povo, dias de igrejas, dias de homens, dias de jovens, dias de velhos, dias de pregadores, dias de famílias obstinadas e duras de coração, e não importa o quanto a palavra venha batendo e batendo e batendo, eles não se abrem para a palavra. Oh, meu amigo ouvinte, e aí você vê tanta confusão, tudo isso porque não querem ouvir um Ezequiel. Você vê uma grande Babilônia, você vê uma grande Babel, cada um falando uma língua diferente, divisões de línguas, confusões entre as línguas. Isso se chama Torre de Babel. Ora, Deus não tem criado toda essa confusão. Deus não tem criado todas essas diferenças que existem entre nós. Não, não, não. Cada um querendo ocupar o lugar do outro, cada um disputando com o outro. Há uma grande concorrência por cada ponto da cidade, por cada esquina da cidade. Religiosamente falando, uma igreja concorrendo com a outra como se fosse um grande negócio. Não, Deus não tem criado toda esta confusão religiosa que nós estamos vendo nos dias os quais estamos nessa terra. Não, Deus não criou tudo isso. Isso tudo somente se derivou da grande era denominacional babilônica. Isso se derivou do fato de não submetermos a um profeta. Ora, rejeitaram Ezequiel e observe quantos profetas se levantaram. Rejeitaram Jeremias, tiveram que ficar com outros profetas que se levantaram. Rejeitaram Moisés, tiveram que ficar com Coré e Datã. Rejeitaram Moisés e tiveram que ficar com Faraó. Rejeitaram Noé e tiveram que ficar na confusão científica do mundo antediluviano. Rejeitaram a Jesus e tiveram que ficar com Anás, Caifás, com os saduceus, os fariseus. Meu amigo ouvinte, quando se rejeita um profeta, não resta outra coisa senão uma era babilônica, uma grande Babel, uma torrente de confusão religiosa. Mas isso tudo foi profetizado para estes dias, como está escrito em 2 Timóteo 3, verso 1 ao 9. Também deve saber isto, que nos últimos dias virão tempos perigosos, porque haverão homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, aborrecedores dos bons, traidores, impetuosos, orgulhosos, amantes mais dos deleites do que amigos de Deus. Terão a aparência de piedade, terão a aparência de boa religião, terão a aparência de bons profetas. Eu sou isto, eu sou daquilo, eu sou cristão, eu sou daquela denominação, eu sou desta. Mas a Bíblia diz, negarão a eficácia, a veracidade, o poder desta palavra. E Paulo, escrevendo a Timóteo sua profecia, disse, destes, aparta-te. Por quê? Porque estes não são como Ezequiel, porque estes não são como Moisés, estes são como Coré, Datã, estes são como Janes e Jambres, estes são como Anás e Caifás, não são como Jesus, não são como Noé, não são como Ezequiel, não são como Jeremias, não são como os profetas da Bíblia. E Paulo disse, aparta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulherzinhas carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Estas estão sempre aprendendo, diz a Bíblia, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também resistem à verdade, resistem à palavra, homens corruptos de entendimento. Olha o que ensinam, olha o que pregam, mas a Bíblia diz são réprobos quanto à fé, mas não irão adiante, porque sua insensatez será manifesta a todos, como também o foi daqueles
que resistiram a Moisés, Noé, Ezequiel, Jeremias, Isaías, João Batista, Jesus, Paulo, como a insensatez daqueles que resistiram os profetas verdadeiros da Bíblia, como a insensatez deles foram manifesta, a destes também do século 21, mais cedo ou mais tarde será manifesta. O que eles ensinam, a maneira como eles vivem, o pecado deles, alcançará eles em algum lugar. Meu amigo, não tem como fugir desta grande realidade. Isso é bíblico. Se você olhar, você vai ver que Paulo estava falando de todos estes movimentos que hoje existem. Paulo estava falando de ministros, Paulo estava falando de religiões que na verdade elas vêm com aparência de santidade, mas transtornam a fé de muitos. E então isso acaba originando grandes problemas, causando grandes divisões. E a Bíblia diz, Paulo disse que estes seguem pelo caminho de Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, cujas palavras, na verdade, estavam carcomendo como gangrenas a fé de alguns cristãos. Ora, este é o dia que nós estamos vivendo. Este é o momento de Himeneus e Filetos, de Janes e Jambres, de Corés e de Datãs. Este é o momento de Anás e Caifás. E então, aonde está o profeta do tempo, o profeta da hora? Se é momento de Janes e Jambres, de Corés e Datãs, também tem que ser momento de Moisés. E aonde está Moisés? Corés e Datãs, Janes e Jambres são muitos, mas Moisés, o profeta por excelência, autenticado e levantado por Deus, é único. Se é tempo de Janes e Jambres, aonde está Moisés? Se é tempo, meu amigo ouvinte, de Anás e Caifás, aonde está então Jesus? Ou seja, o Messias, o ungido, o Cristo, o ministério do Filho do Homem para hoje. Se este, meu amigo ouvinte, é tempo então de, vamos dizer, Alexandre, aquele latureiro que tanto perseguia Paulo, aquele que Paulo disse é como um mensageiro de Satanás que vive me esbofeteando. Se é tempo de Himeneu e Fileto, 2 Timóteo 2,17, onde está Paulo? Não, o diabo não trabalha sozinho, sem uma oposição. Se o inimigo envia seus Himeneus e Filetos, Corés e Datãs, se ele envia os seus Janes e Jambres, meu amigo ouvinte, obviamente ele também envia o seu Paulo, ele envia o seu Moisés, ele envia o seu profeta da hora. E normalmente o profeta sempre foi rejeitado. Foi o que aconteceu em Israel. Ezequiel 3, verso 4 e verso 7. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel, dize-lhe as minhas palavras, pregue para eles a minha mensagem, entrega para eles o meu rolo, o meu livro, entrega para eles os meus conselhos. Porém, Deus o enviou, mandou ele ir fazer isso. Mas o próprio Deus disse em Ezequiel 3, verso 7, para não deixar o seu profeta enganado. Não vá pensando que o profeta verdadeiro será unanimidade, porque não será. Deus disse a ele, vai, mas vai sabendo que a casa de Israel não te quererá dar ouvidos. Um dos grandes sinais dos verdadeiros profetas, homens de Deus, é este. Eles sempre foram rejeitados pela maioria. Uma pequena minoria sempre tiveram discernimento de onde estava a mensagem do dia. Aonde estava o Filho do Homem no seu dia. No dia de Moisés, o Filho do Homem, que é Cristo, estava em Janes e Jambres? Não. Coré e Datã? Não, estava em Moisés. Nos dias de Elias, o Filho do Homem, que na verdade é Cristo, o próprio Espírito de Deus, a palavra, o verbo, aonde ele estava? Em Elias? Ou ele estava em Anás? Ou melhor, ele estava em Acabe? Aonde ele estava? Ele estava em Elias. Aonde ele estava? Em Micaías ou em Josafá e Acabe? Ele estava em Micaías, não em Josafá e Acabe, e não nos 400 profetas de Josafá e Acabe. Sempre foi a minoria. E a Bíblia diz aos Hebreus 13:8, Jesus Cristo, ele não é o verbo? Sim. João capítulo 1, verso 1 ao 14.
Ele não é o verbo, ele não é a palavra, o verbo, a palavra não se fez carne e habitou entre nós? Pois é, o verbo, a palavra. Aos Hebreus 13:8 disse que Jesus Cristo, o verbo, a palavra, é a mesma ontem, no Antigo Testamento, nos tempos mais antigos da Bíblia, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A história volta a repetir-se e os homens não acordam. E as religiões não despertam, também não poderiam despertar, porque Israel não despertou, porque a nação antediluviana não despertaram, eles não despertaram. E a Bíblia diz como foi naqueles dias, teriam que ser nestes dias. Nós estamos incumbidos de anunciar. Deus hoje tem na terra um Moisés. Deus hoje tem na terra um ministério como Noé. Deus hoje tem um ministério na terra como o de Elias. Deus hoje tem na terra um ministério como de Ezequiel, como de Isaías, como de Jeremias. Mas eu tenho que te dizer, como Moisés foi rejeitado, como Elias foi rejeitado, como Micaías foi rejeitado, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, como Daniel, como os profetas da Bíblia, como João, como Paulo, como o próprio Jesus Cristo, da mesma maneira como eles foram rejeitados, assim também o ministério da hora é rejeitado pelos religiosos, rejeitado pela minoria. Porém, Jesus disse: não temais, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai vos dar o reino. O mundo pode seguir rejeitando, mas Jesus orou em Mateus 11:25 e disse: mas te dou graças, ó Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e das grandes multidões e das grandes maiorias e dos grandes intelectuais e dos grandes bispos e dos conceituados pregadores e dos grandes teólogos. Te dou graças, ó Pai, porque ocultastes estas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos meus pequeninos. É isso que Deus tem feito. Ele está andando atrás agora mesmo dos pequeninos do Senhor. Ele está andando agora mesmo atrás daqueles eleitos predestinados, como aprendemos no programa anterior. Aqueles que foram chamados de Deus, mas chamados desde antes da fundação do mundo. Aqueles que foram chamados, o chamado de Deus vem. Desde onde? Desde antes. Assim que ele chamou a Jeremias, ele disse a Jeremias: eu te conheci, eu te escolhi, você nem estava no ventre da tua mãe, Jeremias, eu mesmo te escolhi, e já que eu te escolhi, não temas, não importa o que vai acontecer, não importa se tudo e todos estiverem contra ti, eu estou contigo para livrar-te. Pronto! Deus estando conosco é o que nos basta. E a Bíblia diz, quando Deus chamou a Ezequiel, lhe disse: eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra as suas frontes. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temais, pois nem te assombre com os seus rostos, porque casa rebelde são. Ezequiel 3, verso 8 e 9. Deus já disse para Ezequiel: não temas, eles são de rostos duros, dura cerviz, são duros como diamante, eles não cedem a palavra. Mas ele disse assim: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, nem te assombres com a dureza do rosto deles e com a força com que eles rejeitam a palavra. Deus sabia que Ezequiel ia ter um povo muito duro e rebelde, mas Deus já disse para Ezequiel antes que ele fosse: Ezequiel, não tenhas medo, o povo é duro, as igrejas são duras, é uma era de coração dura. Pode ver cura, pode ver milagres, pode ver a unção do Espírito, pode ver a palavra sendo pregada e provada como a verdade absoluta dos céus, de Deus. Mas não temas, não tenha medo, Ezequiel.
Eu tenho feito a tua fronte como um diamante. Eles são duros, mas eu também te fiz duro para não retroceder, para não desanimar, para não desistir diante desta nação tão dura, cidade tão dura, quem sabe igrejas tão duras, crentes tão duros. Tu podes passar, foi o que Deus disse a Ezequiel, tu podes passar e cortá-los como diamante. O mesmo Deus disse a Jeremias: te tenho posto para arrancar e destruir, para arruinar e para derrubar, para edificar e plantar. Meu amigo ouvinte, o que está acontecendo então com as pessoas hoje? Estamos vivendo em um tempo como este de Jeremias e de Ezequiel. Eles sabem que isso é a verdade. Eles sabem que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Elas sabem que uma mulher cristã, para parecer com as da Bíblia, não podem se ataviar deste jeito. Eles sabem, comprovado pela Bíblia, que este é tempo de ter na terra um profeta, o último profeta enviado à terra na história da humanidade, o profeta que antecederia o arrebatamento da igreja, que viria para tirar os filhos de Deus gentios do mundo pagão denominacional, para devolvê-los, para dar a eles a mesma fé que a igreja judia, a igreja primitiva que nasceu no dia do Pentecostes teve. Eles sabem que isso é verdade, porém, o que está acontecendo? Eles não conseguem render-se à verdade, aplaudem, admiram, elogiam a verdade, mas não se posicionam pela verdade. Meu amigo ouvinte, abra o teu coração, renda-te ao Senhor, e se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como Israel fez no deserto. Deus te abençoou e te chama, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu comparo a vida do homem sem Deus como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor, seus dias turbados sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus, é uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Já fui um perdido pelo mundo afora, eu não tinha paz nem consolação, cheio de problemas, tão desanimado, meu viver tristonho, triste solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao léu, tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim